Obrigado aqui, desculpa um pouco o atraso, estamos com a última live, eu acho que para mim é mais importante do dia no Charity Day 2021 da BGC, do Grupo BGC. A gente finaliza esse Charity Day de 2021, que teve sua versão também virtual pelo segundo ano consecutivo. Primeiro, agradecendo o apoio de todos os nossos investidores e clientes que estão nos acompanhando durante o dia e que têm nos acompanhado nessa 12ª edição, né, em 12 anos de Charity Day da BGC no Brasil. Aqui acho que eu acho muito importante colocar que nós temos aqui os três gestores efetivamente das instituições que o Charity Day, que a BGC Liquidez está apoiando e para onde irão parte dos recursos do dia de hoje como movimento de filantropia. São pessoas que tocam o dia a dia dessas empresas do terceiro setor e que fazem a diferença num país hoje, infelizmente, que é cada vez mais desigual e exige mais necessidade do terceiro setor e de pessoas como os senhores fazendo bem, fazendo a diferença, complementando efetivamente as fragilidades ou o que o Estado não consegue prover no social, o Estado brasileiro, né? Que a gente não vai entrar no detalhe aqui quão burocrático, quão grande ele é, todos nós, não é o foco dessa live, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês e quem está nos ouvindo hoje, dos nossos clientes, o nosso público interno da empresa e externo, entender um pouco mais do que vocês fazem, cada instituição que vocês gerenciam, em que segmento da sociedade atua, quais são os desafios. E aí eu vou apresentar aqui a irmã Aparecida, diretora do Orfanato Santa Rita, a Régia Selle, fundadora da Casa Santa Terezinha. Hoje o Nizam Régia teve aqui uma participação sensacional, sempre divertido com a gente. Ele participou, ele entrevistou, me ajudou a entrevistar o fundador do PicPay, que é uma empresa de meio de pagamento. Discutiu bastante os desafios de inovação, de empreender no Brasil, a história de vida do fundador, foi bem bacana. E aqui também o Gustavo Murgel, ou Murgel? Murgel, né, Gustavo? Murgel. Gustavo aqui, que é membro do conselho do Instituto Sol, também, que é uma instituição que trabalha com jovens, que ele vai falar um pouquinho mais para a gente. Eu queria só aqui abrir essa live e perguntar para os três quão difícil é a gente atuar no terceiro setor no Brasil. Quer dizer, quais são os principais desafios que o Gustavo, que a irmã Aparecida e que a Régia encontram no seu dia a dia? Obviamente, fora os desafios de levantar recursos, mas quais os desafios que uma instituição do terceiro setor enfrenta no dia a dia para melhoria ou para ajuda, ao auxílio complementar ao Estado no trabalho de melhorar ou de diminuir as desigualdades do país? Régia, por favor. Primeiramente, gostaria de agradecer, Hermínio, muito prazer estar aqui com vocês, uma grande satisfação, uma grande alegria. Muito obrigada por estar dando essa oportunidade. Todo prazer é nosso. Para a Casa Santa Terezinha. Desafios são muitos. Uma das, você já falou, né, da captação de recursos, temos a falta de políticas públicas, muito escassa nas doenças raras. E, principalmente, ver essas crianças e adolescentes com muito sofrimento físico, emocional, social, econômico, e essas crianças sofrem muito. E buscamos juntos uma melhor qualidade de vida. Então, isso no dia a dia dói muito, dói nossa alma, de ver essas crianças com muito sofrimento e com dores crônicas. E a girodermatose, com essas doenças congênitas de pele, ela, por ser doenças raras, são doenças que as pessoas não conhecem, né? Então, quando a gente começa a viver o dia a dia dessas famílias, é uma dificuldade total, uma dificuldade desde a parte de carência, de tratamentos, de assistência, de apoio, transporte, alimentação. É a dificuldade do dia a dia que só vocês observamos, convivendo conosco, que vocês vão sentir a realidade desse sofrimento total. Mas a falta de políticas públicas é muito difícil
para que podemos avançarmos e dar uma melhor qualidade de vida com um tratamento adequado para todos. Bem, Gustavo, da sua ótica, meu caro, como é que você vê esse os tema? desafios, eu acho que são os desafios, um pouco você mencionou e tangenciou, os desafios das empresas, né? Nós somos um grupo que apareceu em 2018 e só conseguimos um registro como grupo, como uma ONG que pode receber apoio, tal, 3 anos depois. É uma grande burocracia, uma grande quantidade de trabalho, sem muito sentido, na minha opinião, e que não gera uma garantia nenhuma nessa direção. E uma perda de tempo, é uma perda de energia nesse caminho. Então, são os desafios normais de você montar um negócio que precisa fazer com que os recursos que a gente consiga captar sejam direcionados para a atividade fim, que é a nossa, que no nosso caso é a educação. Então, você tem que montar uma certa estrutura, essa estrutura custa. Nós já conseguimos melhorar esse ratio aí. Hoje a gente acaba gastando para a manutenção do Instituto 15% dos recursos e o resto vai direto para a educação, mas poderia ser melhor. Eu acho que esse é o desafio maior. Desafio do normal. Agora, o ano, como nós estamos conversando antes, né, o ano de 2020 trouxe o desafio de uma natureza inimaginável. Né? Nós passamos a ter que fazer tudo virtual. Os alunos passaram a fazer virtual. Nós temos alunos estudando no segundo grau. Afortunadamente, em escolas privadas que voltaram a funcionar, ainda que virtualmente. Mas o problema é que nós temos nossos jovens, são jovens de famílias com muito pouco recurso. Então, às vezes, o único veículo virtual era o telefone celular, em geral da mãe, que ao longo do meio do ano voltou a trabalhar, então sumiu o telefone. Então, nós temos que criar essa estrutura que não está lá. É muito pouca infraestrutura, mas são esses os desafios. Mas eu acho que os desafios centrais é que a gente demora muito com essa perda de energia até conseguir chegar no objetivo fim, no nosso caso, que é a educação. Então, acho que são os desafios de gestores em geral. Eu não acho eles muito diferentes do empreendedor que está montando uma companhia, que está começando um negócio. São essas dificuldades. Dá mais pena, eu diria, porque você está dizendo, puxa, mas eu tenho que passar todo esse nível de exigência para uma coisa cujo objetivo é a educação. Mas, digamos, a régua é igual para todo mundo. Né? E não está nem falando dos custos trabalhistas, porque são iguais para todo mundo mesmo. Eu acho que não deve ser diferente. Mas tem uma burocracia que podia funcionar melhor. E quando você quer trabalhar em parceria, na realidade as parcerias são menos institucionais, elas são mais pessoais. A gente capta os jovens potenciais para serem jovens sol em escolas da rede pública, e a gente vai lá e oferece, mostra e tal, mas não é uma coisa institucional, é mais ligada a cada uma das diretoras das escolas, que entendem que uma coisa pode ajudar e, portanto, fazem isso. Eu acho que a sociedade ainda não está preparada para esse... Isso falando de uma organização como a nossa, que o objetivo central é que ela não seja necessária. Se o acesso à educação fosse igual para todo mundo, nós não teríamos sentido de existir. O que nós fazemos é ajudar esses jovens que são menos favorecidos, que estão numa faixa de renda aí de um salário mínimo e meio, a conseguir um segundo grau melhor e depois uma faculdade melhor, e acompanhamos ele o tempo todo. Então, no final, se o acesso à faculdade fosse razoavelmente universal, a gente não tinha nem sentido de existir. Sim, que é a função do Estado, basicamente, né? Isso é uma atrofia do nosso Estado, que inclusive a gente estava aqui na live anterior, que foi com o filantropo e o fundador do Centro de Liderança Pública, né, que é o Luiz Felipe Dávila, estava discutindo justamente que um dos 4 principais desafios de longo prazo do Brasil é a educação, que a gente viu em vários exemplos, Coreia do Sul, que há 60 anos era
tinha um PIB per capita quase um terço do nosso, investia em educação, mas acho que o Estado brasileiro ainda não entendeu a importância do investimento e a prioridade que se deve dar à educação. A gente vai voltar um pouquinho durante o live, para você falar um pouquinho mais sobre o que exatamente o estudo faz, o SOL trabalha, como vocês trabalham, quantas crianças, e eu gostaria de passar a pergunta para a irmã Aparecida. Irmã, quais são os seus principais desafios que te fazem dormir mal durante a sua noite para fazer a sua instituição ser eficiente e conseguir atingir o maior número de pessoas possíveis, irmã? Boa tarde para todos. Primeiramente, quero agradecer imensamente por esta oportunidade singular, não é? É uma oportunidade que realmente nós agradecemos de todo o coração. É um prazer. Os nossos desafios, entre tantos desafios que quem está no terceiro setor sabe, né? Quando ela falou em políticas públicas, nós às vezes nem somos reconhecidos dentro dos nossos direitos, porque as políticas públicas desconhecem o nosso próprio trabalho, né? Às vezes quando a gente vai realmente até questão documental, isso é um dos desafios grandes. A captação de recursos, eu acredito que realmente tem sido o que tira as noites de sono, porque com a pandemia nós tivemos, né, estamos tendo bastante dificuldade, porque a situação econômica, vivemos de doações, né, é muito difícil do Brasil, né, assim, então a gente sofre terrivelmente, digamos, todos os dias, essa incerteza que todo mundo vive, mas nós que vivemos de doações, imagina. A violência territorial, nós estamos localizados num lugar de muita violência aqui no Rio de Janeiro, né? Então, assim, essa violência das comunidades que nos rodeiam, que são as comunidades que atendemos, as vulnerabilidades, as dependências químicas, misericórdia, né? Gravidez na adolescência. Então, isso aqui, a gente olha para um patamar, um grupo grande, que é o grupo que nós conhecemos, que atendemos, isso gera... Eu não digo falta de esperança, nós vivemos alimentados pela esperança, mas, assim, é muito desafiador para nós que estamos diretamente com esse trabalho, doloroso, digamos assim, porque a gente olha para as famílias, para as crianças que atendemos, e, assim, a tendência, né, se algo não melhora, não muda na sociedade, nós ficamos dizendo, o que será amanhã dessas comunidades? E para nós, o que será da nossa obra? Que é uma obra com quase 90 anos. Né? E me fala uma coisa, irmã Terezinha, até na linha da sua, para a gente até passar para a próxima pergunta, que a gente pensou um pouco mais da atividade e do impacto social que as três instituições que os senhores e as senhoras atuam fazem. Qual que é a principal atividade realizada pelo Orfanato Santa Rita de Cássia? Quantas pessoas vocês trabalham do ponto de vista de inclusão social? Fala um pouquinho mais da história de vocês, por gentileza. Nós temos 10 crianças no momento acolhida, que é o acolhimento que nós temos, são as crianças que estão morando na instituição. Atendemos 90 crianças, que é um projeto de Casa Dia, que são das nossas comunidades. Nós temos mais 80 crianças que nós atendemos nas oficinas de judô e dentro de todo esse patamar também damos assistência às famílias destas crianças, que são em torno de mais de 600 famílias que nós damos assistência. Então, esse é o grupo que nós temos, né? 120 crianças nossas que estão sendo assistidas por nós, mesmo em tempo de pandemia, nós continuamos com essa assistência às famílias, não sendo presencial, mas nós com cestas básicas, com auxílio, às vezes, a própria casa, né, fazendo campanhas para estruturar um próprio barraco para as famílias morar aqui, que pertencemos a uma comunidade muito carente. Então, esse é o trabalho que nós desenvolvemos dentro do orfanato, com as crianças. Também temos parcerias com as nossas comunidades aqui, com grupos que atendem moradores de ruas, que fazem alimentação mensalmente. 300 pessoas de ruas nós doamos os alimentos para aqueles que fazem. Então, esse é um pouco da demanda que nós temos aqui. Parabéns pela inclusão social e pelo suporte da comunidade que a Casa Santa Rita de Cássia
atua? Vocês estão no Rio de Janeiro, né? Que região do Rio de Janeiro? Nós estamos no Rio de Janeiro, precisamente na Praça Seca, aqui em Jacarepaguá, né? Aqui Entendi. numa área, assim, numa área bem desafiadora, no momento aqui Muito no bom. Rio. Então, nós estamos aqui localizados. Muito bem, muito obrigado. Régia, por favor, se você puder falar um pouquinho sobre as atividades da Casa Santa Terezinha, que tipo de... A gente sabe que você já comentou um pouquinho aqui, que vocês dão suporte a crianças que têm genodermatose. Se puder falar um pouquinho de como é que vocês atuam, o que é a genodermatose e quantas crianças vocês atendem, um pouquinho da história de vocês, por gentileza. Genodermatose são doenças congênitas da pele. O nome é grande, né, e é difícil de falar. Quase me enrolei aqui. São doenças, um defeito genético, né, de herança genética. Temos 33 crianças e adolescentes. Nós não atendemos só a criança e adolescente, temos as famílias. Então, um total de 100 pessoas. Já temos um projeto em andamento para atender mais 64 famílias, 64 portadores, 190 pessoas com famílias, porque a família inclui o pai, a mãe ou o irmão. Não adianta só atender só a criança e adolescente portadores de genodermatose. Fazemos acompanhamento familiar. Desse atendimento, damos suporte, tanto o suporte assistencial, como a parte de assistência social, psicólogo, que é muito importante, eles são muito afetados, né, psicologicamente. Temos atendimento de fonoaudiologia, de serviço de assistência social, que eu já comentei, fisioterapia, nutrição, atendimentos em relação à enfermagem, como são feitos os curativos, orientação para as mães, como elas fazem esses curativos, porque temos a epidermólise bulhosa. A Casa Santa Terezinha, dentro das doenças raras, que são várias, temos 4 focos de doenças: epidermólise bulhosa, ictiose, xeroderma pigmentoso e displasia ectodérmica. Dessas 4, a epidermólise bulhosa é bem complexa, exige uma equipe multidisciplinar. É por isso que, nessas doenças em que há bolhas ao toque, ou alteração genética de mutação, a pessoa, ao toque, a um trauma, o paciente fica com bolha, já nasce assim, a criança já nasce com essas bolhas que atingem toda a pele, e são muito dolorosas, atinge tanto a pele como a mucosa, na boca, no esôfago. Além disso, quando essas bolhas estão presentes, que já desde o nascimento, muitas dores. As crianças não conseguem deglutir, as crianças não conseguem também conviver, porque tem uma desnutrição muito importante, com sangramento, com anemia. Eles vivem diretamente em consultas médicas, retornos, exames e internação. Então, essas crianças, elas têm uma capacidade mental, elas são ótimas mentalmente, elas não têm um déficit mental, elas são muito conscientes e muito inteligentes. Mas a doença, ela é muito dramática, é muito grave. Ela danifica muito essa estrutura física, essa dor crônica. Ele já nasce com dor, não tem um dia sem dor que essas crianças não fiquem. E não tem cura, Régia? Ou é tratamento para a vida inteira? Para a vida inteira, não tem cura, só controle. O tratamento que a Casa Santa Terezinha oferece está na qualidade de vida, oferecendo uma prevenção, que é uma das coisas mais importantes, de como lidar com essas complicações. A nutricionista orientar como se faz uma boa nutrição. Vamos atrás de pessoas que doem leite, que doem comida, alimentação. Nessa pandemia trabalhamos muito, Hermílio, graças a Deus, dando cesta básica para eles, material de higiene, orientação, atendimento online, atendimento também em outras clínicas, mobilizando a sociedade nos outros setores de consultórios, de atendimento online, de psiquiatria, de odontologia. Então, assim, fizemos, assim, graças a Deus, assim, esforço, foi 1 ano e meio nessa pandemia, quase 2 anos, de muito trabalho, com muita assistência. Então, essas crianças, elas têm essa limitação. Então, além dessas assistências, a Casa Santa Terezinha oferece apoio de inclusão social. Temos oficinas de artes, com teatro, com música, com artesanato, com desenho.
e fazendo essa inclusão mesmo cultural e social que eles precisam, e as famílias também. Vocês ficam em Salvador? Não, aqui em São Paulo, no bairro de Genópolis. Eu achei que fosse na Bahia. Não, ficamos ao lado da Igreja Santa Terezinha, na rua Piauí, em Genópolis. A Piauí, tá, sim, perto do Mackenzie. Eu sou maquenzista, fiz Mackenzie. Ao lado da Santa Terezinha. O projeto está super lindo, né? Agradeço ao Nizam, ele e a Donata Meirelles, que são nossos beneméritos, né? Que através desse impulso, do sonho grande do Nizam, ele sempre nos ajudou. E a Casa Santa Terezinha, em 2018, vai fazer 2 anos hoje, criamos também um bazar Santa Terezinha online. Estamos indo atrás dos recursos, né, captação de recursos, tem que fazer de tudo para que a gente possa sobreviver, como a irmã falou. Muito bom. Captação de recursos é difícil, mas temos que ter criatividade, né, como o Nizam fala, criatividade. Estamos aí. O brasileiro ele precisa ter naturalmente, ele tem que nascer e tem que desenvolver durante a nossa vida uma criatividade que, eventualmente, ela é fundamental para a gente conseguir ou sobreviver em alguns segmentos no Brasil ou ter algum tipo de sucesso, né? Obrigado pela excelente explicação, Régia. Doutor Gustavo, fala um pouquinho para a gente como é que... Eu conheço um pouco da história de vocês, mas fala aqui para o nosso público e para os nossos colaboradores como é que funciona, qual que é o objeto, qual que é a estratégia, qual que é a atuação do Instituto Sol, por gentileza, Gustavo. O Instituto Sol, ele nasceu com uma ideia de auxiliar a educação, de fazer alguma coisa pela educação, numa lógica que ninguém discorda, e mesmo num país de muitas urgências, necessidades básicas, né? E o ano de 2020 mostrou para todo mundo que foi difícil captar recursos para qualquer coisa que não fosse a emergência do Covid, a emergência das pessoas sem ter o que comer. Dos nossos jovens, metade dos jovens perdeu a renda, 100% da renda. Metade. Caramba! É um negócio que é variado, tem gente trabalhando em tudo que é coisa, né? Tem um sujeito lá, o avô de uma das crianças, que era o arrimo de família, o trabalho dele era ajudar em bicicletas ali na Praça Pan-Americana. Acabou o trabalho dele, né? Levou meses para se recolocar. Então, o Instituto Sol nasceu para ajudar na educação, sabendo dessas outras necessidades, mas para ajudar na educação, e ao começar a trabalhar na educação, achamos um gap que existe, que é o seguinte: é o acesso à educação. De fato, há uma injustiça que, dependendo do seu CEP, dependendo de onde você nasceu, na renda, você tem uma dificuldade de acesso à educação, que não é o mesmo nos países mais desenvolvidos do mundo. Você citou a Coreia do Sul, tem vários outros países em que não faz grande diferença onde você nasce para ter o acesso à boa educação. E no Brasil isso não é verdade. O nível da educação, infelizmente, da escola pública no primário, eu esqueci como se chama, no ensino infantil, no ensino fundamental, já é grande em relação à escola privada. E no ensino médio, essa distância aumenta muito, barbaramente, na realidade. Parte porque as crianças também vão ficando mais indóceis, elas viram adolescentes que já têm que lutar pela própria vida, por N motivos. Mas o fato é que o gap entre a escola privada e a escola pública é maior no ensino médio, e todos sabemos, né? 80% dos alunos da USP são alunos da classe média para cima. E não deve ser diferente na Federal do Rio de Janeiro, na Unicamp e assim sucessivamente, porque é difícil, é competitivo, mas é uma competição que os alunos que estão na escola pública, no ensino médio da escola pública, não tem como concorrer. Verdade, então, não tem como. Nós resolvemos entrar aí e dizer como é que nós fazemos para melhorar. E aí nós fazemos 2 trabalhos. Um é sequência do outro, mas um deles tem um fim em si mesmo. Anualmente nós vamos em escolas da rede pública e oferecemos a chance de participar de um cursinho
não tenho falta de melhor nome, um cursinho que permita, no nono ano, no contraturno do nono ano, que esse aluno da rede pública, que tem uma vida dura, que tem uma renda até um salário mínimo e meio, que ele consiga ter esse cursinho nas coisas básicas, geografia, matemática, português, ciências, para melhorar a chance dele de entrar numa escola do ensino médio, seja pública, seja privada, melhor que ele conseguiria. Então, esse cursinho é feito durante 6 meses, no contraturno, para 50 alunos, que vão, ao final desse tempo, fazer os vestibulinhos, por falta de melhor nome, tanto nas escolas privadas, e aí tentar uma bolsa, há várias escolas privadas que oferecem bolsa para os melhores alunos, e também tentar uma escola de ensino médio melhor. Porque há boas escolas de ensino médio, essas escolas aqui em São Paulo do período integral são boas, as escolas técnicas do ensino médio são muito boas, mas elas são raras e elas são disputadas. Também essas escolas têm muitos alunos da classe média, tem muitos alunos que tiveram uma melhor chance de se preparar para chegar lá. Então, há uma certa competitividade para entrar. Então, não é exatamente como entrar em medicina na USP, mas entrar numa boa escola do ensino médio, do setor público, uma escola técnica, requer uma competitividade que você tiver no ensino primário, ensino fundamental normal da rede pública, não vai conseguir. Então, a gente faz esse negócio. Além disso, nós, e aí é o pano de fundo, é o objetivo de fundo do SOL, é criar uma ajuda para um certo número de alunos, que um dia a gente espera que chegue a 100, hoje são 39, vai crescendo 11 ao ano. Nós vamos acompanhar esses alunos no ensino médio, numa escola privada, vamos oferecer uma bolsa absolutamente completa, desde o ensino médio, com auxílio psicológico, com auxílio pedagógico, com ajuda de saúde, com ajuda de alimentação, com ajuda de material, e fazer com que o aluno que está numa família cuja renda é um salário mínimo e meio, consiga ser aluno, no caso até agora, das 2 escolas parceiras que nós temos, do Santa Cruz e do Bandeirantes, e que ele consiga viver esse ensino médio no Santa Cruz, no Bandeirantes, da mesma forma que um filho da classe média alta está fazendo. Então, ele vai ser tão competitivo quanto, na mesma classe, do mesmo jeito, vai fazer as viagens com o mesmo material, no mesmo refeitório, tudo igual. E nós vamos fechar esse gap. Vamos acompanhar ele também no pré-vestibular, de 1 ano a 2 anos de pré-vestibular, e depois vamos acompanhar na faculdade até o primeiro ano de trabalho dele. Então, é um approach diferente, é uma maneira assim, vamos ajudar alguns alunos de maneira profunda. E vamos fazer uma chance de que esse aluno tenha a mesma chance que tenha um filho qualquer da classe média, que tenha uma criança qualquer que tenha a condição de estudar e fazer. E não é para buscar o presidente de empresa, tomara que apareça um presidente de empresa, diretores, é para que o sujeito possa desenvolver o potencial dele. A gente acredita nisso. Crianças hoje, infelizmente, quando não conseguem a educação, vão desenvolver menos o potencial dela. Você diz, mas ela foi muito bem. Você imagina se ela tivesse tido uma boa escola média, uma boa faculdade, teria ido muito mais longe. Isso é uma coisa que nós acreditamos, é o que vai igualar a sociedade brasileira, é o que vai trazer essa consciência para ajudar em todo o resto, e é o que faz a diferença. E óbvio, você tem 100 alunos que podiam ter estudado numa escola melhor, estudado numa escola não tão boa. O prejuízo que o país tem é enorme, é uma má alocação de recursos, por falta de melhor palavra. Então, o que a gente faz é isso. A gente acompanha esses jovens ao longo de todo o período, e é um projeto que está crescendo. Ele tem um projeto, portanto, um ciclo de 8 a 10 anos para cada aluno, e que os alunos participam muito. E esse talvez seja a coisa mais bonita que a gente viu até agora, porque os próprios alunos que já estão lá no 2º, 3º ano de universidade e que estão no 1º, 2º, 3º ano colegial, ajudam a esses alunos que estão fazendo o cursinho e ajuda essa adaptação. Então, é um trabalho de muita participação. Parte da dificuldade da Covid foi essa. A gente tinha um ambiente em que eles frequentavam, não puderam frequentar. Mas eles se ajudam. Então, é uma ideia de que isso gera uma coisa que vai se ajudando ao longo do tempo. Então, é um foco na educação para melhorar a chance de alunos
conseguirem ter uma faculdade e acompanhar ao longo do tempo. Claro, um aluno está lá no 6º ano de medicina, não precisa mais de ajuda, ele já virou... Já tá, mas ele terá o apoio necessário, como qualquer aluno que conseguiu entrar na medicina teria. E isso tem sido sensacional. Esse ano a gente teve alunos entrando em engenharia, no INSPER, medicina, no Einstein, administração, na PUC, gente que, de outra forma, não conseguiria ter se dedicado a estudar e conseguir fazer o esforço. Entrar em medicina é difícil para qualquer um. Muito difícil. Essa menina que entrou em medicina passou 2 anos fazendo cursinho, mas ela perseverou e entrou no Einstein. Então, quais os critérios, Gustavo, que vocês usam para fazer essa seleção inicial, essa peneira inicial, para trazer os jovens? O critério dos 50 é a peneira. E essa peneira está baseada em três coisas. Primeiro, que é objetivo. Nós não vamos ajudar quem tem acima de um salário e meio de renda, porque tem que ser... estamos filtrando aqui quem, de fato, não tem nenhuma condição de fazer se não fosse através dessa alternativa. O segundo critério aí é o que eu estava conversando, que a gente tem avaliação. Nós queremos gente que queira fazer, que entenda essa vontade, e isso está demonstrado como? Está demonstrado em gente que tem boas notas, está demonstrado em gente que tem interesse, está demonstrado na maneira como ele responde o nosso chamado. Vamos lá na escola e dizendo, tem aqui essa oportunidade para estudar, é para passar o contraturno 6 meses estudando. Há alunos que nem querem nem tentar. Há alunos que querem tentar. E a gente conversa, inclusive, com a família. Nosso objetivo é ajudar na educação. Nós ajudamos em várias outras coisas, cada um particularmente em outras coisas, mas para esse precisa ter a família engajada. Então nós precisamos entender que a família não vai solapar a criança ao longo do tempo. Falando com uma pessoa, eu não tenho liberdade para dar o nome, mas é uma pessoa que teve uma ajuda dessa de estudar, virou um exemplo para todo mundo aí. Ela contava que quando ela estava fazendo esse estudo tal, a mãe, que era a pessoa trabalhadora da casa, que ajudava ela tal, dizia, não, minha filha, isso não é para você. Não perca seu tempo, estudar não é para você. Ela acabou estudando, ela acabou entrando na Universidade Americana, estudou, e hoje é um elemento aí da política brasileira. Então, você precisa achar que tem uma família que vai colaborar com isso, vai deixar a criança estudar. Nós vamos fazer uma parte, a família precisa fazer a outra. Esse critério é subjetivo, óbvio, tanto de interesse do aluno quanto de interesse, mas essa é a peneira. A gente tem recebido entre 200, 220 alunos que querem, e temos que chegar em 50, 55. Ao longo da pandemia caiu um pouco a 180, porque virtual tem menos apelo. E é duro, é uma escolha dura. Mas, por ano? Por ano. E tem sido muito bem. Esses alunos, aí vem a segunda peneira, que não é a nossa peneira, é uma peneira meritocrática. Nós temos 11 vagas no Bandeirantes e no Santa Cruz, ao todo. Quem entrar nessas 11 vagas passa a ser um jovem sol, nós vamos acompanhar por esses 8 a 10 anos que a gente falou. Então, eles vêm para fazer esse cursinho, todos eles acabam melhorando e conseguindo vagas diferentes. Os que conseguirem no Santa Cruz e no Bandeirante, aí, que é absolutamente competitivo. Eles vão entrar lá como qualquer outro aluno que tenha a ver. O pai mudou do Rio para São Paulo, quer tentar entrar no Bandeirante. Não interessa, absolutamente, não tem nenhuma diferença. É bastante competitivo. Então, se ele consegue entrar, aí ele passa a ser o que a gente chama de um jovem sol e vai fazer parte desse programa, que é um programa de ajuda mútua. Quantos jovens já chegaram no final do ciclo? Quer dizer, já saíram? Nenhum. Nós somos novos. Entendi. Nós começamos em 2018, a gente pegou um projeto que tinha em andamento no Santa Cruz, então a gente começou com 5 jovens que não foram selecionados por esse critério, mas estavam lá em bolsas no Santa Cruz, mas resolveram aderir porque tem contrapartida, precisa estudar, precisa ter nota, precisa ter a média, precisa participar, não pode tomar pau por falta, quer dizer, precisa ter um engajamento. Vieram para isso, uma dessas meninas entrou esse ano em engenharia no INSPER, entrou muito bem. Então, nós temos hoje
39 alunos, dos quais 27, estão no segundo grau, estão no ensino médio, né? No primeiro, segundo, terceiro colegial. Nós temos 10 alunos que já estão na faculdade, ou seja, estão em fases diferentes. Nós temos o mais avançado no terceiro ano de contabilidade, terceiro ano de direito, que são os alunos que já estavam no nosso plano. O nosso plano de captado dessa forma que eu te falei, o primeiro ano que entrou em faculdade foi agora, foi esse ano. Foi o ano de 2021 que teve alunos entrando em várias universidades. Então, temos 10. E temos a diferença desses 37. Aí nós temos 2 alunos que estão fazendo pré-vestibular, estão fazendo cursinho. Um deles já fez um ano e outro está fazendo o segundo ano. A medicina a gente ajuda com 2 anos. Então, a lógica, a cada ano a gente coloca mais 11 e uma certa altura o número de 11 vai entrar e vai sair, vai ser um tamanho de 100 alunos, é o que a gente quer fazer. Parabéns. Até que a gente tenha funding e consiga fazer mais. Fazer mais. Muito bem, parabéns. Muito bem, excelente. Ficou bem claro a atuação de vocês. Régia, você quiser falar um pouquinho, você falou um pouco sobre políticas públicas, né? No caso das doenças de pele, higiene-dermatoses, que tipo de suporte o Instituto, a Casa Santa Terezinha, ela recebe do setor de saúde público ou do Estado ou do município de São Paulo? Nenhum? Infelizmente, difícil, porque uma das lutas no tratamento, na prevenção, principalmente das complicações de epidermose bolhosa, é a prevenção de curativos. Os curativos são caros e as famílias só conseguem por judicialização. É uma das coisas que o Estado quer eliminar isso. Então, infelizmente, os hospitais, a prefeitura está lutando com isso, junto com o governo, para tentar acabar com isso, mas entraria na política pública. Pra você ter uma ideia, um curativo tem que ser diário. Como a pele da criança do pescoço para baixo, também às vezes atinge o rostinho, é carne viva. Essas crianças, eles têm que fazer curativos diários. Cada curativo, se for completar todo o corpo, é de 3 a 4 mil reais. Por dia? Por dia. A criança não consegue fazer curativo diário porque dói. Cada vez que tira o curativo, que tem que ser não aderente, se o curativo não for adequado, imagine você, uma ferida, colocar uma gaze, quando sai seca, quando você tira. É que eu imaginei, exatamente. Exatamente. Muitas crianças dessas, nós não temos uma estatística a nível nacional para que possamos lutarmos e brigarmos para uma política pública. Não tem. Essas crianças, elas ficam abandonadas, largadas, não existe estatística no Brasil. Então, o governo, a nível também de prefeitura, o governo federal, deveria empenhar, né, criar essas leis, essas políticas públicas para dar um tratamento adequado, porque muitas dessas não tem nem diagnóstico. Na própria classe médica, tem muitos que não sabem fazer o diagnóstico. Quando a criança nasce, é a maior dificuldade. Nascer uma criança, primeiro, o impacto da mãe de não ter feito um pré-natal adequado, de não ter feito um teste genético, uma orientação genética, de não ter feito um teste morfológico, por condições que nem sempre está fazendo. Segundo, os próprios profissionais de saúde, quando nasce uma criança com doença rara, não sabe lidar, não sabe como conduzir. Aí já começa aí já fica, vai para onde? Como é que faz? O que é isso? Como é que trata? Então, os próprios profissionais de saúde têm essa deficiência a nível de médico, enfermeiro, no geral, profissionais de saúde. Então, já começa aí ao nascimento. Como é que vai fazer? Então, temos um centro de referência, que é o Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, que é referência, assim como outros, né? Tem a Escola Paulista, tem o HC. Então, tem essa deficiência, não tem uma diretrizes que possa fazer passo a passo. Infelizmente, temos essa dificuldade.
Então, é muito difícil lidar com isso diante de uma sociedade que exclui. Então, o tratamento, além por ser caro, essas crianças acabam tendo infecção, tendo as complicações, sendo com essa recidiva de internação. Isso sai muito caro para o governo. Cada internação da criança dessa é cara, minha. Sim, imagino. Então, o Saúde governo pública do Brasil é muito caro. É caro essa internação, além do sofrimento dessa criança, né? Porque é internação que às vezes dura dias, às vezes meses. As crianças, elas têm os dedinhos, elas se colabam, então elas têm que fazer cirurgias para soltar os dedos. As crianças, elas têm limitação ortopédica, elas perdem o dedinho, perdem as unhas, elas têm essa característica você olha uma pessoa de 18 anos, com a epidermose bulhosa, você acha que ela tem 12, parece cara de menino, né? Então, outras, xeroderma pigmentoso mesmo, ela tem câncer de pele, crianças com câncer, com melanoma, com carcinoma espinocelular, operando, couro cabeludo, exposto, não tem condições de um protetor solar. Então, a Casa Santa Terezinha, ela oferece esses cuidados para que evite essas complicações, em termos de vamos atrás de protetores solares, vamos atrás de curativos, vamos atrás de uma alimentação, vamos atrás de cirurgia. Então, assim, cada família é singular. Nós trabalhamos com a equipe que, se você vai na casa dessas famílias, Emília, é uma pobreza. Eu imagino. Pobreza, não tem nem esgoto. É uma tristeza. O quarto dessas crianças, quando você olha uma criança dessa que está toda... eu falo que é Jesus chagásico, né? O odor, você não consegue entrar na casa dessas crianças, porque você fica... Tem uma família que antes, eu fui em várias casas, nas favelas mesmo, elas moram em periferia, para começar, elas moram em periferia. É uma dificuldade. Sim. A Casa Terezinha, temos que pagar Uber para elas não têm dinheiro para ir para casa. Elas moram todas nas periferias. Então, se a gente não der o Uber, o transporte de ida e volta, eles não conseguem estar na Casa Santa Terezinha. Esse apoio que nós fazemos para trazer essa família não é fácil. Então, assim, o setor privado, Régio, o setor privado de saúde participa no suporte da sua entidade? Através do Nizangonais. Nizangonais, que é o nosso maior benfeitor, porque a dificuldade financeira de captação de recursos é muito difícil, como a irmã falou. Todos nós vamos atrás. Mas, assim, é difícil, não é fácil. Porque cada família tem os seus problemas. E essas mães, elas não trabalham, porque elas têm dedicação exclusiva para seu filho. Então, elas já começam aí, não trabalham. Eles vivem de uma renda, né, do que ganham, mas é muito pouco. Não tem condições. Eles vão lá para casa para comer. Eles não têm o que comer. Eles vão para a Casa Terezinha porque damos transporte, comida, amor, carinho, dedicação. E estamos fazendo trabalho para as mães também. As mães são as guerreiras. E elas são totalmente também... o marido, ele abandona a mãe. O pai abandona, muitos abandonam. Então, assim, é difícil. Mas, assim, é um trabalho muito árduo, que merece muito, assim, apoio da sociedade. As crianças, quando vão para a Casa Terezinha, elas amam, elas não querem sair de lá. Por quê? Porque lá tem todas as coisas, o mundo... Uma vida, um mundo normal, né? Porque além de ter essa facilidade, dar o transporte, da alimentação, tem amor, tem carinho, tem oficinas, elas não querem, elas não querem sair de lá. Funcionamos das 9 às 17 horas. Entendi. E hoje mesmo lá já tem as crianças lá brincando, feliz, mas assim, é difícil, não é fácil. Por isso que vamos atrás do setor privado para sustentar nessa parte financeira. Porque, imagina, um curativo 3 a 4 mil reais por dia. Sim. O governo não dá. O sofrimento dessas crianças. Lá no Nordeste tem várias crianças que têm diagnóstico, tem que vir para cá, para São Paulo, para fazer diagnóstico. Tem uma criança de 3 aninhos de idade, cheio de câncer de pele, e não sabiam fazer diagnóstico lá no Piauí, gente. Então, quer dizer, vir para cá para fazer diagnóstico...
é muito difícil, porque o São Paulo fica sendo um polo, né, para tratamento, para acompanhamento, e as mães, Sim. a maioria, assim, sem condições financeiras. É muito triste, é muito difícil. Muito bem, boa, excelente. Infelizmente, né, a gente, é triste ver, no caso, como o próprio Gustavo colocou aqui, as falhas, né, no poder público, como o terceiro setor, junto com o setor privado, como sociedade civil, a gente tem que se mobilizar e para ocupar ou para preencher essas falhas, para que a gente tenha uma sociedade menos desigual. Então, de novo, claramente aqui a gente vê esses segmentos específicos, né? Eu até queria fazer mais uma pergunta para a Ana Aparecida, como é que o município onde vocês estão inseridos, como instituição de impacto social, o que o município, o que o poder público da sua região te dá de suporte, uma Terezinha, para a sua instituição? Infelizmente, nós não temos nenhum suporte. O único suporte que nós temos é o suporte da fiscalização. Isso funciona, legal, né? A gente tem que estar com todos os certificados. Nós temos que estar com todos os certificados possíveis e imaginários que o Estado e o município exigem, porque é aquela coisa que eu digo, eles não entendem também muito do terceiro setor, que aí a gente começa a perceber que se a gente não entender, o contador estava até dizendo assim, conversando comigo, dizendo, irmã, se a gente não entender o terceiro setor, o poder público não entende. Eles não entendem e não dão nem aquilo que é direito. Às vezes é um certificado que eles estão querendo negar e você está correto. Então, assim, nós vivemos, a sociedade civil, quem colabora e quem ajuda até hoje, nós somos mantidos e vivemos disso, porque o poder público, a única função que ele faz, inclusive muito bem, é a fiscalização. Isso é bem feito. Corretamente, sem falha de data, né? Mas assim, nem prefeitura nem Estado. E vocês, basicamente, quais são os principais projetos de apoio à comunidade que vocês desenvolvem aí na sua região? Nós desenvolvemos o projeto de cesta básica para todas as famílias, como em média 600 pessoas que são atendidas. Desenvolvemos um projeto Florescer, que é para os jovens serem inseridos no mercado de trabalho, porque a gente percebeu as próprias famílias, jovens, das próprias crianças que nós atendemos, das famílias, realmente sem ter como ser incluído, porque, digamos, não tem um curso de informática, tem um curso informal, mas não tem um certificado, não consegue. Entendi. A primeira coisa hoje é o mínimo, né? Então, é por isso que nasceu esse projeto Florescer, que nós iniciamos agora no mês de maio, e o projeto de pequenas reformas das moradias, porque moram em cantos assim, que parece um tempo desse fui visitar aqui uma comunidade, isso das mais próximas nossas. Eu não sei como a pessoa humanamente vive naquele espaço, né? Então, às vezes, o mínimo, a parede, chuva caindo, aí a gente faz as campanhas, e temos esse projeto também, de ajuda às moradias, né? E, além disso, temos um projeto também de reciclagem, é um projeto que está voltado para a ajuda da comunidade também. Entendi, muito bom. Então, o impacto social que vocês têm na região é do número relevante de pessoas, né, que vocês acabam impactando através dos 3 projetos que vocês atuam. Nós impactamos uma média de 750 nós impactamos indiretamente e diretamente 860. Bastante gente. É bastante gente. Graças a Deus, quando a gente olha, é um desafio, e é também um desafio, assim, grande, porque vivemos nessa captação e nessa busca constantemente dentro da instituição. É até assim, a gente diz, é muito estressante, né? O trabalho é estressante e gratificante quando a gente vê o resultado. Muito bom. Bom, Gustavo, a irmã Aparecida, da Régia, obrigado, estamos chegando no final da conversa, do bate-papo com vocês. Eu acho que, de novo, eu agradeço muito aqui, em nome da BGC, o tempo de vocês conseguirem dividir com a gente, com quem nos está vendo, colaboradores internos, investidores, e o público que hoje acompanha o Charity Day da BGC, dá um pouco da percepção de quem está dentro do terceiro setor, quem está no dia a dia fazendo a diferença, trabalhando para a diminuição da desigualdade no país, quão difícil quais são os desafios. Muitas vezes a gente, como sociedade civil, como cidadão, a gente sabe, a gente conhece, mas a gente não tem o conhecimento
efetivo das dificuldades que cada um de vocês três, e muitos outros, né, empreendedores ou gestores do terceiro setor vivem no dia a dia, e que é um setor tão importante para, como eu coloquei aqui algumas vezes, para a gente conseguir atuar em situações ou em grupos de pessoas que o Estado, infelizmente, o Estado brasileiro não consegue dar o retorno esperado, né, ou dar o suporte esperado. Então, aqui a gente fecha o Charity Day hoje, agradecendo imensamente não só essa explicação e esse detalhamento de cada uma das 3 instituições, como é que vocês atuam, quem é o grupo que vocês, de pessoas que vocês hoje fazem o bem e assistem, mas também agradecendo o dia a dia e acho que o tempo que vocês usam e a energia que vocês desprendem pessoalmente, cada um dos 3, para esse tipo de serviço. Quer dizer, quanto mais brasileiros fizerem o que vocês fazem hoje, a gente terá no futuro uma sociedade mais igual, ou terá uma sociedade menos desigual, que eu acho que a gente está longe de ter uma sociedade igualitária no Brasil. Estamos algumas décadas de distância, infelizmente, mas acho que o que cada um aqui puder contribuir, cada vez mais a gente consegue chegar numa melhoria, no melhor possível, não no ótimo, tá? Então, de novo, aqui eu deixo um grande abraço aos 3 e muito obrigado a vocês. Muito obrigada. Muito prazer obrigada ter vocês no Charity Day e fiquem com Deus. Um grande abraço, viu? Fique com Deus. Muito também. obrigado pela oportunidade. Com Deus. Obrigada. Um abração. Até logo. Que o exemplo de vocês seja seguido. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigada. Obrigada, outro.